Olá, edificadores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com você, que você já tenha assistido a lição da Escola Sabatina de hoje, que você já tenha assistido o culto, que sua alma esteja alimentada pelo poder da Palavra de Deus, porque é sobre ela que nós iremos falar hoje, ó. Nós iremos estudar hoje sobre a Bíblia. Por que será que a Bíblia tem esse nome, Bíblia? Você já ouviu também o nome ou essa palavra biblioteca? Por que biblioteca se chama biblioteca? Porque ela contém vários livros, não é mesmo? Ela tem várias estantes cheias de livros. A Bíblia também é assim, é como se fosse uma biblioteca. Ela tem vários livros, ela tem 66 livros para ser mais exata. E todos esses livros estão divididos em grupos. Primeiro grupo da Bíblia são os Pentateucos. Penta significa 5. Lembra quando o Brasil foi pentacampeão? Porque ele foi campeão 5 vezes, ok? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia nós chamamos de Pentateucos. São os livros que Moisés escreveu para nós, né? São eles Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Eles também são conhecidos como livros da lei. Por quê? Porque lá tem muitas leis. Lá tem as leis que Deus mandou para o povo de Israel e para nós também, não é mesmo? Depois nós temos os livros históricos. Por que históricos, Tia Vani? Porque eles contam histórias. Histórias do povo hebreu, história dos reis que vieram naquela época e reinaram e regeram o país de Israel. São eles Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Todos esses livros contam histórias do passado, certo? O terceiro grupo de livros que nós encontramos na Bíblia são os livros poéticos e de sabedoria, né? São os livros que Jó escreveu, Salomão, Davi. Tia Vani, quais são esses livros? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Esses livros têm salmos maravilhosos, têm poesias, certo? Tem muitas coisas bem legais para se lerem ali. Depois nós temos os livros dos profetas, os livros que foram escritos por profetas de Deus. Quem são eles? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quantos profetas, né? Então, até aqui nós falamos sobre 4 grupos de livros da Bíblia, tá? Nós iremos agora para o sexto grupo que está dividido a Bíblia, né? Dos livros da Bíblia. Livros históricos. Mas, tia, já não foi falado de livros históricos? Você me falou que o segundo grupo também era livros históricos. Agora, o sexto também é? Sim. Só que agora, esses livros históricos contam a história da época de Jesus para frente, tá? Lá de Josué até Esther, conta das histórias que aconteceram antes de Jesus nascer, tá? E agora, esse sexto grupo de livros históricos contam da época de Jesus até os Atos dos Apóstolos, até ele subir, tá bom? Quais são esses livros, Tia Vani? Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Esses 5 livros, eles contam desde o nascimento de Jesus até a sua morte, ok? Depois nós temos o 6, o sexto grupo, né? Então, aliás, era o quinto. Os livros históricos eram o quinto grupo, agora é o sexto grupo. São as cartas. Como assim cartas? Sim, naquela época não havia WhatsApp, não havia e-mail, não havia rádio, internet, nada disso. Então, o pessoal se comunicavam através de cartas. Então, essas cartas que os profetas, né,
escreviam para as igrejas, elas também estão registradas aqui na Bíblia, tá bom? E ela também tem muitas mensagens para nós. Mas que cartas são essas? Que livros são esses? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Todos esses nomes desses livros que eu falei para vocês agora são cartas escritas às igrejas, que também servem para nós nos dias de hoje, ok? Penúltimo grupo, também são cartas. São cartas escritas por outros profetas, vamos dizer assim, outros profetas, tá bom? Quem são eles? Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas, ok? E o último grupo só tem um livro, que é o livro de Apocalipse. Esse grupo nós chamamos de Revelação. Muito bem. É um livro que foi escrito para nos revelar algo que aconteceria no futuro, tá? E esse livro nós chamamos de Apocalipse. Eu vou mostrar para vocês agora a atividade que nós vamos fazer agora, certo? Ó, essa aqui é a página 11, ok? A câmera tá ao contrário para você, mas dá para você ver. Página 11. Eu tenho aqui uma estante e nessa estante estão divididas os grupos dos livros que eu acabei de contar para vocês. Então, lá nas páginas centrais da nossa apostila, tem aqui, você tem que prestar bem atenção, ó, página 11, tá vendo, ó? Bem no centro, aqui tem até o grampinho aqui, do grampeador, bem no centro da apostila, tem essas figuras. Você vai recortar essas figuras, ok? Elas estão divididas nos grupos que eu falei para vocês, ok? Prestem muita atenção para não recortar errado. Depois que você recortou os livros, você vai colocá-las na estante, mas tem que colocar na ordem correta. Primeiro grupo, tá lá, livros da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lembra que eu falei para vocês que são os Pentateucos, os 5 primeiros livros da Bíblia? Eu vou passar a relação aqui no Zap para vocês, tá ok? Para vocês colarem direitinho, para não colar errado, ok? Até mais!